Jamie vai estar anotando os nomes aí. Então, fiquem à vontade. Tá. Acho que eu vou começar então, aí depois eu passo para Elíris. Bom, obrigada, Gabriel, pela apresentação. Obrigada à comissão do SMEM, o conselho do programa, né, por estar contribuindo com esse espaço, né, de um assunto muito importante, que são as ações afirmativas. Boa tarde a todos, né? Eu sou a Natália, como vocês já sabem, e hoje eu preparei uma apresentação juntamente com o restante da Comissão de Política de Ação Afirmativa do nosso programa, para falar sobre perspectivas da nossa implementação aqui no nosso programa, né? Bom, vamos ver se... Acho que... Está desligado? Será? Foi, agora foi. Deu certo. Bom, então a minha fala vai ter essa estrutura, né? Primeiro falar um pouquinho dos nossos integrantes, fazer um breve histórico, relembrar como que foi a comissão até agora, relembrar nossos objetivos, falar do contexto na pós-graduação sobre as ações afirmativas e trazer algumas perspectivas sobre as nossas próprias políticas, né, tanto o Unesp quanto o PPGEM, e falar também da nossa carta aberta, que nós fizemos uma esse ano, né, vocês receberam mais ou menos no meio do ano, e aí encerrar com as considerações finais. Tá. Bom, agora eu consegui. Bom, nossos integrantes. Atualmente a gente tem a professora Andréia, o professor Antônio Carlos e o professor Guilherme. A Andréia e o Guilherme eles não estão presentes nesse momento, né, justificam a ausência devido a um evento de novos docentes da Unesp, que eles foram convocados, então eles não puderam estar hoje. Mas a gente concordou, né, que eu ia estar fazendo a fala pela comissão. O professor Antônio Carlos ele é de outro campus, então ele também não pôde estar. O Daniel está aqui, vai ajudar a gente também depois no debate. A Jamie também está aqui. A Maeli e o Roger, eles no momento estão afastados. Né? O Roger não está no Brasil e a Maeli, né, teve questões pessoais. E a Renata também é a nossa mais nova integrante. Muito obrigada, Renata, por ter entrado. E alguns ex-integrantes, a gente já teve o Denner, a Ivete, a Karen, a Miriam e a professora Valdirene. Né? A Karen foi a mais recente que saiu da comissão. Bom, então a comissão começou em 2018, no momento que o Leonardo Lemos, né, que hoje ele está à frente do CAAD, na época ele veio fazer uma fala sobre exatamente esse tema, né, e aí, junto com a Comissão de Inserção Social, foi feita a comissão aqui de ações afirmativas especificamente, né, mais ou menos para ter uns estudos, se aproximar com o tema, né. E em 2020 a gente teve a pandemia, e aí rolou essa pausa e pessoas precisavam, né, se formar, prorrogação de prazo, aquela confusão. Então a comissão começou a ter um momento de reestruturação e quando houve uma grande troca de pessoas. Né, em 2021 foi quando foi retomado o debate assim, com mais força. Em 2022, a gente se aproximou um pouco das propostas de ações afirmativas da Unicamp, da UFMG e também conhecemos o movimento da Frente para Ações Afirmativas daqui de Rio Claro, em que a gente teve aquela mesa redonda e roda de conversa que o Gabriel comentou aqui, né? E foi quando teve a implementação do PPGEM também, né? Devido a esse evento, essa roda de conversa, o PPGEM se mostrou favorável a implementar no edital do ano corrente, né? E aí, esse ano, a gente já se aproximou mais de estudos sobre a diversidade da Unesp, do nosso próprio programa, que a gente conversou sobre isso na conferência interna, no início do ano. E a gente está querendo buscar, né, buscou como comissão ampliar mais ainda as políticas para elas ficarem ainda melhores. Né? Bom, então relembrando nossos objetivos, é mais ou menos o mesmo desde que a comissão começou, mas assim, dando uma atualizada para o dia de hoje. Né? Então, apresentar propostas para elaboração, implementação e manutenção de políticas de ações afirmativas para o nosso programa, contemplando as 4 dimensões, pré-ingresso, ingresso, permanência e egresso, e também compreender nesse processo, né, qual que é esse cenário, qual que é essa demanda, qual que é essa importância, né, compreender também os aspectos sociais ali em volta. Né. Bom, primeiro sobre as ações na pós-graduação. Ações na pós, uma das primeiras universidades foi... Aliás, desculpa, né, me atropelei.
Bom, ações afirmativas, então, só para relembrar, são ações políticas, né? Portanto, solicitam como um acordo, pois se referem a ações coletivas. Então, são políticas, não porque diz de política, de política pública, de regulamentação, mas porque a ação coletiva é política, né? Então, a gente se une com um propósito, com um objetivo, isso é importante para nós, e aí a gente vai agir desse modo, a gente vai regular dessa maneira, então isso já é uma política, né? Isso eu falo na minha dissertação. E as ações afirmativas, especificamente, elas visam enfrentamento de desigualdades, situações de discriminação, e podem ser compensatórias ou preventivas, mas elas não estão restritas à reserva de vagas ou cotas, né? Geralmente, elas são mais famosas por conta da lei de cotas, por exemplo, né? Mas também a gente pode corrigir outros processos que também podem ser excludentes, não necessariamente é um processo de ação afirmativa, mas a gente vai fazer outras modificações pensando nisso também. Então, em 2012, elas foram declaradas constitucionais, mas já existem políticas dessa natureza desde os anos 60, né? E também a luta dos movimentos sociais, elas estão aí, né? Desde sempre também. E, como eu falei, a lei de cotas é um marco importante, né? Que é a lei de 2012 aí, que instituiu para as cotas nas universidades, né? Na graduação. Então, a Universidade da Bahia foi a pioneira, né, em fazer uma coisa para pós. E elas complementaram pretos, pardos e indígenas. E em 2015, o MEC ele fez um mapeamento dos estudantes de pós, né, e aí a gente tem esses dados aí, né, junto com o nascimento, em que a gente vê 40% de pessoas brancas, 0,2% de pessoas indígenas, 12% de pessoas pardas, 3,2% de pessoas pretas, 17% de não autodeclarados, né, pessoas que não declararam a própria raça, e programas que não têm dados sobre isso são 25%. Isso nessa época, né, 2015. E aí, depois disso, infelizmente, né, a gente teve outras movimentações políticas, acabou que o MEC não retomou esse mapeamento, então a gente não tem dados gerais da pós assim, para a gente comparar, né? Então, houve revogações, né, por causa do governo e tudo mais, mas a gente tem essas informações por enquanto. No caso da Unesp, especificamente, a gente tem 139 programas de pós, estrito sensu, que são nas 9 grandes áreas da CAPES, né? E aí desses, 16, que são aproximadamente 11%, tem ações afirmativas. E aí, até janeiro, né, a Venturini, que ela, na tese dela, ela identifica que 700, de um modo geral, né, no Brasil inteiro, 737 tem ações afirmativas. Então, a gente tem essa mudança de 2015, que tinha aquele retrato do perfil, com 6% de programas com ações afirmativas, para 2018 aumenta para 26%, né, porque as federais, em especial, elas instituem as ações afirmativas. Então, já é um percentual aí que vai contribuir para isso. Bom, e aí como é que é o perfil da Unesp, então? A gente já falou um pouquinho sobre isso na conferência interna, mas só para retomar, na pós-graduação a gente tem 72% de pessoas brancas, 0,2% de indígenas, 15,4% de pessoas pardas, 5,1% de pessoas pretas. Aquele pequenininho ali são pessoas, se eu não me engano, são pessoas amarelas, mas a configuração do slide não ajudou nesse momento. E aí 5% de pessoas não autodeclaradas. Opa. E aí, essas informações são do CAAD, né, que eu mencionei antes também. E aí, qual que é a regulamentação sobre ações afirmativas para a Unesp? Né, por que a gente pode dizer que a gente tem esse cenário? No regimento geral da pós, né, na resolução de 22 de 2019, a gente tem esses 2 itens aqui, né, que falam que os ingressos de candidatos por sistema de reserva de vagas, que corresponde a pretos, pardos ou índios, pessoas com deficiência e por situação socioeconômica, outras condições decididas, né, no âmbito do conselho do programa. Então, o programa ele tem essa possibilidade de fazer a reserva, né, o programa tem autonomia. Então, da Unesp, a gente sente essa questão assim, tá, a gente não é constitucional, vocês acham importante, então vocês podem fazer. Por outro lado, a gente pode compreender também que se o programa quer implementar as ações afirmativas, ele está por conta própria. Né? Exatamente porque a gente ainda não tem essa institucionalização na Unesp. Né? A gente está caminhando para isso, a gente tem o CAAD, né? Tem o NUP também, que trabalha junto com isso, mas ainda a gente precisa meio que se virar meio sozinho ali, né? Tentar caminhar ali por um ambiente obscuro, né?
E aí também a gente acrescenta aqui o critério para esses atendimentos às vagas definidos por instruções normativas do programa, né? Como a gente tem feito no nosso caso. Bom, sobre as nossas políticas, mais informações sobre o PPG da Unesp, como eu já falei, né? 11% referente a 2023 tem ações afirmativas. E aí, Neto e Silva e Etial, eles vão falar sobre isso também, né? Então, além do baixo quantitativo de programas nas áreas de ensino e educação especificamente, que dispõe de ações afirmativas, existem outros fatores que constituem os processos seletivos que têm esse potencial de exclusão. Então, até PPGs que têm ações afirmativas, acontece isso, né? Acontece esse potencial. Eles também vão dizer que algumas etapas ou normas, né, para o ingresso podem possuir um alto índice de inclusão, sobretudo em programas mais prestigiados, né, e bem avaliados, né, como é o nosso caso. Então é interessante que eles falam do PPG especificamente. E aí a gente vê que em distribuição de programas que têm ações afirmativas, as notas têm essa proporção, né, nota 3, 30%, nota 4, 41%, nota 5, 15%, nota 6, 7,6%, e nota 7, que é o caso do PPG, 3,9%. Aquela barrinha mais escura ali são programas que têm notas diferentes para o mestrado e do doutorado. Essa publicação é de 2022, né? Sim, tô vendo. E eles dizem que o nosso não tinha nessa ocasião. É isso? Não, eles estão dizendo que tem, mas eles estão falando da questão das etapas. Nesse caso, eles pegaram só o edital do anterior, não o atual. Por causa do ano que ele foi escrito. Imagina. E aí eles trazem algumas informações sobre o nosso processo. Como a gente tem disponibilizado a quantidade de vagas no site, as informações que eles pegaram foi sobre os docentes que ofereciam ou não ofereciam ações afirmativas. Daí eles escrevem por extenso todas as informações, né? E traz essa conclusão, né? Então, o PPG prevê as ações afirmativas, mas não deixa explícita a quantidade de vagas, então cabe ao docente oferecer ou não vagas nessa modalidade. Então, traduzindo para um gráfico aquelas informações, eles encontram esses dados aqui, né? Então, 5 professores ali, aqui são por docentes aqui, né? 5 professores oferecem só ampla concorrência e os demais ou são os 2 ou são só ações afirmativas, no caso ali é 1, né? E no doutorado, 10 oferecem ampla concorrência e só 2 oferecem ações afirmativas também. Mas não sabe quantas vagas são, só quantos professores são. Mas a gente sabe quantas vagas são, porque a gente está no PPG, né? Então a gente pode consultar o conselho. Comparando os dois editais, a gente vê se... desculpa, né? Comparando os professores ainda, né? Perdão. Do 2023 para 2024, os dois editais que teve ações afirmativas, teve esse aumento de professores, de 35% para 68%, de modo geral, né? Mestrado e doutorado. E a quantidade de vagas, agora sim, a gente teve em 2023, no edital que eu entrei, 9 vagas de ampla concorrência, 5 de ações afirmativas, no doutorado, 12 de ampla concorrência e 2 de ações afirmativas. E agora no edital mais recente, que é o edital que não teve resultado ainda, 14 de ações de ampla concorrência, 11 de ações afirmativas, 13 de ampla concorrência e 9 de ações afirmativas. A distribuição discente, esses dados também a gente já viu na conferência interna, 60% de pessoas brancas, né, e a gente tem essa outra minoria de pretos e pardos. No mestrado a gente não identificou pessoas indígenas, né, nem outras etnias, e no doutorado essa proporção é um pouquinho diferente, né, mas ainda pessoas brancas continuam sendo a maioria. Bom, então a gente concorda que esse panorama ainda é incipiente, principalmente por causa da baixa quantidade de programas que têm ações afirmativas, que são só 16 de 139, no caso da Unesp. E, contudo, isso nos motiva a continuar nossa busca por mudança, sem que a gente se entregue à ingenuidade de celebrar avanços, sem questionar as outras barreiras, né? Então, eles falam que esse pessimismo se materializa quando você luta de dois sentidos, né? Então, além de você pensar nesse processo de inclusão,
cada vez mais a gente vai pensando também em outras maneiras de trazer a diversidade, né? Vou dar uma acelerada por causa do tempo, né? Bom, falar um pouquinho da Carta Aberta mais rapidinho, né? A gente falou do mito da democracia racial, destacou também essa posição de destaque do PPGEM, falou que o PPGEM pode ser visto como modelo, e foi o que aconteceu também naquele artigo, né, que a gente trouxe agora. E a gente precisa, então, estar atentos à maneira como essa implementação está se dando na prática, né, para melhorar ela. E refletir como outras políticas já regulamentadas estão impactando essa postura com ações afirmativas nossas. E aí, na carta, a gente falou sobre a quantidade de vagas, para a gente buscar aumentar. Sobre o caráter eliminatório da prova de proficiência, né, que é uma questão que foi debatida já bastante na reunião discente-docente da atividade inaugural desse semestre. Então, talvez a gente não seja necessário a gente aprofundar tanto aqui, mas, assim, caso quem quiser contribuir também fica à vontade. Critérios do edital de bolsa, que também são coisas para a gente trabalhar esse ano, né? E criação de bolsas e auxílios específicos, né? Nesse caso, tem um projeto, que, se eu não me engano, que a Unesp lançou. A Luísa até deu uma olhada, eu não consegui ver a fundo, mas o Guilherme também está trabalhando em fazer um projeto voltado para as ações afirmativas. Já vai sair, né? Então, já está... Ótima notícia, já está caminhando, né? Então, o foco maior agora, né, para a gente dar uma concluída sobre as vagas, né? Para a gente aumentar essa quantidade de vagas, é importante destacar que das vagas que a gente viu que são ações afirmativas, são todas vagas supranumerárias. Então, são vagas que não afetam a quantidade geral de vagas possíveis do docente, né? Quando o professor ele já tem um limite de 6, se não me engano são 6 discentes orientandos, ele pode ultrapassar esse limite em algumas exceções, no caso de pessoas estrangeiras, e também no caso de ações afirmativas, como é o nosso caso. Né? Então, não existe ali nenhum prejuízo, nenhum ônus ali de vagas que o docente está oferecendo. Né? E é importante destacar também que quando a gente fala na carta sobre aumentar essa possibilidade de opções, de linhas de pesquisa, né, para o ingressante que vai fazer ações afirmativas, a gente não quer, de nenhuma maneira, fazer um docente oferecer uma vaga que ele não tem. Né? Mas, assim, se a gente entende, né, que poderia ser razoável ter uma proporção ali de vagas que oferece em relação da concorrência em relação às ações afirmativas, né? Então, não é para ninguém oferecer vagas que não tem, mas para garantir as duas possibilidades quando você for oferecer a vaga, né? E aí, considerações finais. Algumas outras questões mais gerais, né? Pessoas ingressantes do PPG em via ampla concorrência não manifestam nenhum tipo de autodeclaração. Então, não tem autodeclaração de uma maneira geral no PPGEM só para as ações afirmativas. A gente acha que seria importante ter esse registro de uma maneira geral também. Né? Então, por isso também tem discentes que não têm essa autodeclaração. E aí, um avanço para a internacionalização também aconteceu porque a gente tem muitas pessoas de outros países no nosso programa, né? Isso é muito bom. Mas a gente precisa iniciar perspectivas de ações afirmativas para pessoas brasileiras, né? Então, o processo de ingresso de pessoas estrangeiras é diferente. Né? Geralmente, o fluxo contínuo que já vem com bolsa ou sem bolsa, né? Mas não é o edital regular. Né? Então, é importante a gente já registrar se a ingresso é por ações afirmativas, por esse fluxo contínuo, se é ampla concorrência, e também já trazer as informações de autodeclaração também. Né? E para a gente ter um mapeamento mais abrangente desse perfil do nosso programa. E aí, pelas normas do programa, né, em especial por conta da prova de proficiência, a gente entende que acaba rolando um pouco acaba rolando um processo de exclusão ali também, né, como os próprios autores mencionam também na nossa seleção. Por final, para ampliar nossa política, então, a gente precisa desconstruir essas barreiras que envolvem o acesso e a permanência no programa, né, também está relacionado com a prova de proficiência, e a quantidade de vagas. Então, a gente entende que é importante aumentar a oferta de vagas, mas também aumentar a demanda. Não adianta a gente ter a vaga se não vier pessoas se inscreverem para as vagas. Então, a gente já está pensando em ações de pré-ingresso que o programa poderia fazer. Né? Então, o professor Guilherme ele também comentou que, onde ele trabalhava, acho que na Unifal, tinha um curso, né, para pessoas que estavam interessadas em tentar a pós-graduação. Então, a gente poderia fazer alguma coisa aqui também.
E aumentar a transparência do nosso processo, por exemplo, por que a gente não explicita a quantidade de vagas no edital, né? Eu também não, pessoalmente eu não sei, mas acho que a gente poderia fazer também. E é um compromisso de todos nós, né? Essas são as referências que eu usei na apresentação. E o meu muito obrigada é um obrigado especial porque essa vai ser a minha última apresentação que eu vou fazer como membro da Comissão de Ações Afirmativas. Esse é o meu último ano nessa comissão. Então, eu vou buscar fazer outras coisas, tratar de outras maneiras, mas eu sou muito grato a todo o programa, a todo mundo que me ouve, que juntou, comprou a ideia, né? E estou muito feliz também, né? Então, espero que a gente possa ter um ótimo debate. Tá? Obrigado, pessoal. Um pouquinho de água. Agora, vou chamar a professora Elis. Professora, se você conseguir... Ah, é verdade. Que digitais? Ai, meu Deus, eu sou ligeiramente desastrada. A probabilidade de eu derrubar isso aqui é grande. Oi? Não, eu vou usar a internet. Tá fácil de operar aí? Pode por aqui. Opa. Bom, muito boa tarde a vocês. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, né, do programa, né, participar desse seminário. Natália, muito obrigada. Você deu uma baita de uma aula sobre as ações afirmativas na Foz. Foi muito bom, aprendi bastante com você. E eu vou trazer para vocês na minha fala mais informações, né? Serei bem breve e aí a gente já abre para o debate, né? E aí eu vou conseguindo responder na medida que eu consigo, né? Assim, com relação à parte estrutural da Unesp hoje, que eu tenho um pouco de conhecimento, a gente vai batendo um papo, tá bom? Quando a gente fala sobre ações afirmativas, né? É sinônimo de luta, né? E se a gente pensar nas ações afirmativas de hoje, né, podem ser leis de amanhã, né? Então você vê, teve a lei de cotas, né, de 2012, foi efetuada, né, a Unesp foi uma das pioneiras a fazer uma coordenadoria de permanência estudantil na época, né, a COP, dirigida pelo professor Mário Sérgio, né, hoje a COP tem 10 anos, né, está fazendo aí 10 anos, né, então ela já percebeu, a Unesp já percebeu naquele momento que com as cotas a permanência estudantil, né, ia realmente ter uma presença muito forte na universidade. Faltava-se dinheiro, né? Demorou para as coisas acontecerem na COP do jeito que eles idealizaram, né? Hoje, felizmente, a COP tem uma parcela bem interessante no PDI da Unesp, né? E não é só sobre questão de dinheiro, é sobre questão de dignidade, é uma questão de direitos humanos, né? E aí quando você vê que aparece por muita luta, né, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, né? E até hoje as pessoas não querem tocar no assunto, é uma lei, né?
E aí você vê que ações afirmativas como essa, que começaram com mais força, né? Segundo que eu aprendi hoje com a Natália, lá em 2018, 2019 começou o movimento, mesmo que vire lei de alguma coisa, a luta vai continuar. Então, pessoal, ações afirmativas e direitos humanos vai ser uma pauta inesgotável, até talvez as pessoas terem um pinguinho de bom senso, vamos dizer assim, né? E poder enxergar o outro integralmente. Então, e nessa fala, né, sobre, por exemplo, a inclusão, né, que eu participo bastante, de modo bem próximo, apesar da lei, né, ter vindo aí a LBI em 2015, na Unesp, com uma luta gigantesca da professora Vera Capellini e outras antecessoras, né, destaco ela, foi entrar no PDI da universidade só em 2021. Criou-se o CEPAI, Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, em 2020. E sabe o que precisou ser feito na Unesp para os docentes entenderem que tinha uma lei de inclusão e acessibilidade? Uma normativa. Acho que precisava disso. Essa normativa apareceu em 2020, junto com a CEPAI, e aí para se falar de acessibilidade e inclusão precisa de recurso, né? E aí hoje está no PDI. Então, estou dando um exemplo sobre a LBI para vocês verem que é uma lei de 8 anos atrás, né, que na Unesp apareceu como uma instrução normativa para falar assim para os docentes, tem a lei, 5 anos depois, e depois ainda veio a pandemia, que atrapalhou um pouquinho, né, essa comunicação, e hoje, e aí o que acontece? Só para vocês verem um cenário, de pegar de um exemplo. O CEPAI, né, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, apareceu lá em 21, em 22, em 21 já, eles fizeram as comissões locais de acessibilidade e inclusão, chamada de CLAI, que até os presidentes do CLAI nem tocavam no assunto, nem fazia reunião, tipo, a gente não quer tocar no assunto, não quer tocar no assunto, porque a gente não sabe lidar com, e isso não é problema meu, né, porque isso é um problema, né, e não um direito, né. Bom, felizmente, em paralelo a isso, né, a Unesp bem preocupada com os direitos humanos, né, de uma maneira bem integral, apareceu a CAAD. A CAAD surge em janeiro de 2022, né, a Coordenadoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, e ela cuida, ela trabalha transversalmente com muitas ações afirmativas, muitas. Tem parceria da CAAD com a COP, tem parceria da CAAD com o CEPAI. Então, o CEPAI hoje, que é da Acessibilidade e Inclusão, é uma pasta dentro do CAAD. Trabalha também estreitamente com a PROEC, muitas ações de pesquisa, de extensão universitária que acontece na nossa pró-reitoria, na PROEC, acontece em parceria com o CAAD, né? E o CAAD, de pouquinho em pouquinho, está chegando nas unidades, está falando, está conversando, né? Está sensibilizando, né, as pessoas a terem esse bom senso, né? Esse olhar para o outro, né? Sair da sua bolha, né? E aí, quando a gente fala até de bolha, a gente pensa assim, a gente ouve, né? A gente não pensa, mas assim, a gente ouve assim, o pessoal da universidade vive numa bolha, né? Não, o pessoal é outra realidade. Não, o pessoal da universidade, né, tem a tal da bolha. Mas eu falo para vocês que a realidade do que a gente vê na sociedade de modo geral, que a gente vê de notícias da televisão, acontece aqui também. Não estamos numa bolha. Não estamos numa bolha, e isso pode ser constatado por muitos exemplos, muitos. Um deles, aula magna, título, Democracia e Participação na Universidade. Aprendizagem para todos, com um ícone de direitos humanos no Brasil. Décio Guimarães, hoje ele tem uma pasta lá no Ministério. Aqui temos
vamos por aí 10 mil na comunidade, IB e GCE, baixo, graduação, pós-graduação. Quantas pessoas vocês acham que apareceram? Foi lá no UF2. Esse é o tema. Divulgado, hein? Vixe. Quantas pessoas? Quantos por cento de 10 mil? Quantas, Natália? Quantos? Ah, a Natália estava lá. Quantas pessoas? Acho que 1% de 10 mil, 10%. Não tinha nem 100 pessoas. Não tinha 50. Não tinha 50 pessoas para se falar de democracia e participação dentro da universidade. Não é um assunto que todo mundo tem espaço para falar? Não tem. Outro exemplo, todo mundo, a gente precisa aprender sobre acessibilidade e inclusão, a gente precisa aprender sobre acessibilidade e inclusão. Não, eu não faço isso porque ninguém, tem os direitos, mas ninguém ensina a gente, né? Tá. Palestra sobre vamos bater os caminhos da acessibilidade e inclusão. O próximo vai ser dia 6 de setembro, vai chamar Bate-papo sobre acessibilidade e inclusão. A gente vai pensando nos temas. De novo, todo mundo convidado. Reservamos o anfiteatro da biblioteca para eu não passar mais vergonha, né? Porque eu pus lá no anfiteatro 2 do IB, né? Biblioteca menorzinha, então se aparecer o mesmo tanto, vai dar muita gente. Quantas pessoas você acha que apareceram? Quem falou 20? 12. 12 pessoas. E aí você escuta assim, mas eu não sei o que eu vou... As pessoas que têm PCD, né? Eu estou aprendendo as siglas. Os PCDs vêm na universidade, mas ninguém prepara a gente. Ninguém prepara a gente para ser uma pessoa com um bom senso, uma educação, um olhar para o outro, né? Da onde tem que ter isso, né? Aí faz um negócio, ninguém participa. Sabe por quê? Ninguém quer tocar no assunto, porque isso é um problema, não é direito. Não é direito humano, não é garantia de nada. Isso é um problema. Então, quando a gente conseguir, com essas ações afirmativas e todos os caminhos que a gente vê, fazer que pelo menos as leis sejam cumpridas, né? Direitos humanos, as cotas estão aí, né? A LBI e outras tantas leis, né? E que a gente não tenha que fazer todo esse movimento, sabe? Para que isso aconteça, né? Vai ser um ganho. Então, essas ações afirmativas todas, né, que vêm para dar força, né? Então, por exemplo, e aqui no nosso campus a gente tem umas iniciativas muito bacanas. Por exemplo, o NUP, professora Andréia Conrado, né? Isso. O NUP já existiu, um núcleo de estudo de pessoas pretos e indígenas, né, e pardos, que é um grupo de pesquisa vinculado à PROEC e que movimenta ações afirmativas, né? Tem um movimento. Então, está retomando, né, a professora Andréia está retomando esse NUP aqui no campus, né, através aí das pesquisas. Tem o professor Flávio lá do IB, que ele trabalha com toda a cultura afro, né? E ele está vendo também esse movimento, que são ações afirmativas transversais, com cultura, esporte, né? Educação, obviamente, né? Que está acontecendo. Então, tem esse movimento. Então, no CAC, que é o Comitê de Ação Cultural Local do nosso campus, nós vamos fazer uma série de atividades culturais. Vocês vão ver. A primeira delas vai ser dia 30 de agosto, quarta-feira que vem, às 18 horas. E spoiler, daqui a pouquinho eu recebo o e-mail. Às 18 horas no Anfiteatro 2, sou confiante, hein? Reunião aberta do CAC. Reunião aberta, para vocês saberem quem são os membros do CAC, os agentes culturais, né? E todas as ações do CAC têm uma transversalidade com os temas que a Coordenadoria de Ações Afirmativas atua, que é direitos humanos, gênero, inclusão, anticapacitismo, antissexismo, anti-LGBTQIAP+, fobias e antirracismo. Então, todas as atividades culturais vai ter, de modo indireto, transversal,
todos esses temas. Em dezembro, se Deus quiser, se tudo der certo, a compras principalmente, a empresa, tudo der certo, vamos ter uma grafitagem aqui no campus. 5 paredes pintadas bem bonitas aí com esses temas transversais. Né? Então, assim, a gente precisa chamar a comunidade. Então, quando a CAD fala, olha, a gente precisa conversar, não é como um projeto de extensão para a comunidade externa. Não, é aqui dentro. Que não tem bolha não, gente. Não tem não, nós não estamos bolha nenhuma não. O que você vê lá nos noticiários de falta de respeito, de não sei o quê, acontece aqui tudo igualzinho. Tudo igual. Falta de interesse? Tudo igual. Então, assim, e não é falta de recurso. Não é falta de recurso. Você percebe que existe um movimento dentro da universidade para financiar eventos, para financiar essas iniciativas e não tem participação. Então, agora, o que acontece? O CAAD fez uma parceria com a COP. Então, alguns estudantes da permanência estão recebendo um auxílio complementar que é para atuar como agente de esporte, que eles chamam de outro nome, é um PAF, agentes culturais, né, para fazer essa integração dos estudantes de permanência nessas áreas todas, né, para trazer eles para perto, né, para trazer para discussão, para a gente conversar. Né, e isso tem funcionado muito bem. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é uma informação do que está acontecendo aqui no campus. Então, no campus tem um movimento bem interessante. Né, e isso começou, só retomando e finalizando, tá, com a CAD que surgiu, eu vou mostrar um pouquinho sobre esse site. Começou em janeiro de 2022, aí em julho de 2022, que o CAD faz? Ele cria as comissões locais de direitos humanos. Tá? Hoje, o IB tem uma comissão de direitos humanos, o IGCE tem uma também, comissão de direitos humanos. E essa comissão de direitos humanos é para chegar lá essas discussões. Né? Até agora a gente não teve nenhuma discussão, assim, não teve nenhuma. Nós participamos de um edital, né, do CAD, dessa Comissão de Direitos Humanos, fomos contemplados. Então, em setembro vai ter uma palestra sobre anticapacitismo, em outubro vai ter uma palestra sobre, não me lembro a temática, acho que foi anti-LGBTQIAP+, fobias, e em novembro vai ter uma palestra sobre antirracismo. Então, vocês vão ver, a gente divulga no todo, fica mandando lá. O pessoal acha que fala, eu não aguento mais ver isso aí, né? Então, vocês vão receber os e-mails da palestra de setembro, de outubro e de novembro, tá? E dia 6 de setembro... Oi? Vai, setembro, isso, vai ter setembro, outubro, novembro. E em 6 de setembro vai ter outra palestra sobre inclusão e acessibilidade. Vai ter, nesse tema também... uns cursos, estão acontecendo, lançaram no dia 17 de agosto, alguns cursos do CAAD que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou explorar um pouquinho agora o site do CAAD, tá? E o CAAD também atua em parceria com as STS, né, com a Seção Técnica de Saúde. Então, o NTAPS, o Núcleo de Atenção à Saúde, também atua transversalmente com o CAAD, né? Então, eles têm também um programa muito interessante que é Setembro a Setembro, né, que fala da saúde emocional, né, de modo geral. Tem também a ação de Acolhe Unesp. Acolhe Unesp são as vítimas de assédio moral, sexual, né, que vem isso daí com a portaria 69, né, sobre o assédio, que também está escrito em todos os lugares. Ninguém é desinformado a ponto de saber que assédio moral e sexual é um crime. Ninguém é ignorante nesse ponto. Você fala assim, eu nunca ouvi falar. Todo mundo já ouviu falar disso. Pois teve que ter uma portaria na Unesp, em 2021, acho, não lembro, 69, para falar que não pode ter assédio. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas, tem uns marcos na Unesp que teve que acontecer para você... para as pessoas fingirem que não está acontecendo, entendeu? Ninguém vê, ninguém sabe. Então, agora tem portaria sobre assédio, tem portaria sobre acessibilidade e inclusão, tem portaria sobre direitos humanos, tem portaria sobre permanência estudantil. Então, pessoal, é assim, se a gente estiver vivendo mesmo numa bolha, eu não sei que bolha é essa, né?
mas eu gostaria muito que a realidade daqui interna, né, refletisse mais positivamente, que sejamos multiplicadores dessa boa nova que é levar os direitos humanos para a comunidade externa, que a gente seja multiplicadores, né? Mas ainda eu conto para vocês, olha, a luta é grande. A luta é grande, então parabéns a vocês que, né, estão sempre aí lutando pelas ações afirmativas, esse é o caminho, né? E a luta continua sempre. O professor Décio que disse uma vez que, acho que eu nem sei se foi no almoço ou foi na palestra, que ele falou, olha, a lei veio só para começar a luta. A lei veio só para começar a luta, né? Bom, então eu só vou mostrar umas coisinhas aqui no CAD e vou parar de falar, tá bom? Daí a gente entra no debate que eu gosto de conversar, né? Não paro de falar. Ó. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu não sei onde que aumenta aqui. Ah, você está vendo aqui, ó, só essa acessibilidade na tela? Isso é novíssimo na Unesp, novíssimo, isso tem 1 ano. Não tinha na Unesp acessibilidade de leitura e de escuta. Bom, então aí depois vocês, ó, você põe o Unesp CAAD e você acha esse site na mesma hora, tá? Rapidinho. Aí aqui, olha, é interessante, aqui tem muita informação, é muito legal, tem coisas muito interessantes para você ver. Mas dê sempre uma olhadinha nesse daqui, ó, nos editais. Porque é fato, tem sobrado dinheiro no CAAD, porque não tem pessoas interessadas nesses projetos. E dá para acumular com bolsa, dá para fazer muita coisa. Então, olha, esses editais aqui, olha, vamos pegar um aqui, eles vão lançar mais, cada ano eles já tem o bom é isso, que o CAAD já está com uma programação fixa, tá? Então, todo ano vai ter esses editais, tá? Então, por exemplo, esse daqui, olha, que é o CAAD COP, que são essas bolsas ADI. Alguém aqui soube dessas bolsas? Alguém tem essa bolsa? Eu vou isso de ações afirmativas era para graduação, esse? Tinha para graduação. Eu pedi para a minha disciplina, só que não sei se foi pouco divulgado, Eliris. Não chegou. Um aluno da minha turma de História e Sociologia pedia que seria numa turma onde fosse tratado o assunto. Exato. E aí eu ia ter um aluno que fosse ganhar um auxílio para estar comigo. Eu consegui a inscrição, mas nenhum aluno se inscreveu. E eu acho que eu pedi a divulgação e isso ficou muito em cima da hora. Então a gente precisa ficar atento no começo do ano, junto dos docentes do Instituto, para divulgação. Porque claro que teria alunos que queriam isso. A gente divulga, viu, Lô, mas não chega. Então, Aí como é que a gente faz chegar, né? Vai ter sempre a época, junto com a Boa. coordenação, né? Não sei, acho que a gente tem que agora... Boa ideia. Começou ano passado, né? Sim, começou ano passado. Olha, tem mais um aqui que eu queria ver o Conecta. Olha lá, ó, teve desde 21, ó, 21, 22, então para 24 a gente vai ficar bem esperto também. E tem um que eu não estou vendo aqui, que é junto com... Acho que é esse mesmo. Ó, esse edital aqui a gente entrou e nós conseguimos um dinheirinho que vai dar para pagar os palestrantes. Mas olha, tem nesses projetos a ADI aqui, olha, que dá para você se engajar nesses projetos também, tá? Então, às vezes, numa disciplina você gostaria de tratar algum tema, já tem esses núcleos de pesquisa, né? Então, às vezes você quer cuidar de algum assunto desse dentro da sua disciplina, dentro do seu mestrado, dentro do seu doutorado, tem esses núcleos já estabelecidos de pesquisa que dá para fazer, tá bom? E aqui, olha, tem grupo de trabalho da Unesp Mulheres, tem muito, ó, diversidade e enfrentamento à violência. Aqui, ó, eu falei 69, errei, é 68, ó, que é a lei que eu falei para vocês sobre o assédio. E aí, pessoal, olha, fiquem bem atentos, porque até tem cartaz, a gente trouxe cartaz para todos os departamentos, desses 5 cursos sobre diversidade para a comunidade acadêmica, tá? Então, olha, tem vagas ainda remanescentes. Se alguém se interessar por algum curso desse, só escrever para o CAAD que eles encaixam. Às vezes você vai ter que repor aí umas 2, 3 aulas lá, que são módulos, né? Dá para fazer. Olha,
E em breve vai ter mais 3 cursos. Introdução aos Direitos Humanos, Capacitismo versus Inclusão, Estratégia de Enfrentamento, LGBTQIAP+, fobia. Então, está acontecendo. Então, eles falam, olha, pessoal, está faltando gente para os cursos. Aí você imagina, são 34 unidades da Unesp. 34. 24 cidades, 34 unidades. Né? Por exemplo, aqui temos 2. Né? Está sobrando vaga nos cursos. Então, é um reflexo que você para pensar, você fala, mas... Né? E, ó, está divulgando, a gente divulga bastante. Tem cartazes, a gente pediu para fixar nos departamentos. Né? Então, se você quer se juntar a nós aí na luta, né, só com divulgação já nos ajuda muito. Se falar assim, olha, pessoal, vamos agitar aí, vamos aparecer lá para falar de acessibilidade e inclusão. Vamos, é 1 horinha. Pessoal, vamos falar de direitos humanos, vai ter aquela palestra lá, vamos juntar lá a galera para falar disso? Vamos. Né? E aí, às vezes, você sai de lá com mais dúvida, mas é bom, né? Porque aí as dúvidas que movimentam aí o mundo, né? Bom, pessoal, então, assim, da minha fala era isso. Agradeço muito aí, né, pela oportunidade de falar. E todas as ideias são muito bem-vindas, sobretudo com a questão de divulgação, né? Estamos aí. Agora, Natália, o que eu faço agora? Então, pessoal, então a ideia agora, professor, por favor, fica o convite é fazer uma roda de perguntas com você, com a Natália, com o programa também. Por favor. Perguntas, pessoal? Temos inscrição por Henry, por enquanto. A ideia é perguntas do programa também e também com a professora sobre as possibilidades que tem no campus. Então, inscritos. Henry, alguém mais? Carol? Eu acho que a Carol também. E a professora, por enquanto. Vai, Henry. Boa tarde. Primeiro, agradecer pela fala de vocês. Acho que é sempre muito importante. E agradecer também pela comissão do SMEI, né, de ter trazido, ter essa proposta da fala. E eu gostaria de pedir, na verdade, por gentileza, se for possível, assim, já que mostrou o site do CAD, de mostrar um pouco alguns documentos que tem lá. Tem documento sobre assédio, por exemplo, tem o canal de denúncia. Eu acho que esse tipo de coisa é sempre legal, assim, reforçar, sempre trazer esses elementos, se possível. Tem também aqui o canal, o primeiro canal é a auditoria local, né? Tem a auditoria do IBCE, no ED, vou mostrar para vocês se não é. E tem a auditoria central. Posso tirar aqui? Sim. No vermelho lá embaixo. Aqui? Não, no círculo vermelho. Aqui? É aqui? Isso. Ó, então, eu vou... Vamos aqui nas resoluções importantes. Ó, aqui, vamos por... Olha, essa portaria 63/2022 é uma portaria muito importante, como eu falei para vocês, que teve que ter essa portaria para o pessoal entender que é sério. Nós estamos preocupados, né? Que é a tolerância zero, né? E aí apareceu essa portaria de 1068, de 26 de julho. E aí, assim, ó, tá lá naqueles documentos, já facinho de você procurar, né? De encontrar. E é para que as comissões locais de direitos humanos de cada instituto trabalhem as temáticas que estão nessa portaria, né? Ajudem no enfrentamento de assédio, tá? Aí, junto com essa portaria, foi criado também. Aí, olha aqui. Eu quero mostrar para vocês umas partes aqui. Olha, a política objeto dessa portaria está pautada nos seguintes princípios
e linhas gerais de ação. Respeito à dignidade humana e estabelecimento de clima institucional pautado por princípios concernentes aos direitos humanos, valores éticos e democráticos visando o respeito às diversidades humanas. Formação dos membros da comunidade interna, obrigatória para pessoas envolvidas em atividades de gestão da universidade, por meio de seminários, palestras, oficinas e outras atividades voltadas à discussão e à sensibilização para os direitos humanos, inclusão social e temática a eles subjacentes relacionadas às diversidades humanas e ao melhor convívio com as diferenças. Elaboração de materiais informativos e realização de eventos e campanhas de comunicação a respeito dos temas assédio, discriminação, preconceito, inclusão social, diversidade e questões identitárias e direitos humanos. Eu troquei o óculos, gente, desculpa, estava meio assim. Você faz assim, você faz assim, né? Então, é uma portaria que toca no ponto, entendeu? Então, e a gente divulga isso aqui lá no GCE, acho que, nem sei quantas vezes. A gente fez uma palestra sobre assédio. Vocês ouviram falar? Sim. E aí, a palestra para falar, pessoal, tem a portaria aí. Certo? E aí demos o caminho também. Qual é o caminho, né? Se você sofre algum tipo de assédio, né? A primeira parte tem alguns. Deixa eu ver aqui agora. Tem um canal, inclusive, até 24 horas. Esse programa Podnesp está hospedado numa ouvidoria central, tá? Até no site do IGCE tem essa identidade visual do Podnesp, tá? Então, a gente tem isso lá no site do IGCE, a gente vê também para todo esse ano, né? E esse Podnesp realmente é um canal para ser, né, um canal seguro para ajudar as vítimas de violência. Então, aqui, inclusive, olha, tem esse WhatsApp, tem o canal, né, para você conversar, 011. Aqui você fala, olha, eu sou livre, claro, eu sofri um assédio, eu tô mal. Eles anotam seu celular e ligam depois de 5 minutinhos para você. Tá? Tem também esse canal aqui do WhatsApp, olha, que é 24 horas. Esse daqui, você liga 24 horas para o acolhimento. E aí tem também outros, né, caminhos de centro de atendimento, que é os canais de todas as unidades. Olha, então, se você ver aqui, Rio Claro, aqui. Você tem aqui, né, a ouvidoria tanto do IB quanto do IBCE, assistão técnica de saúde, hospitais aqui a gente precisa atualizar, né, por algum motivo ainda não está atualizado, e tem o CAPS, né, que a pessoa está com problema, precisa ser encaminhada para o CAPS. Mas se você liga para aquele WhatsApp, quem vai atender é a professora Cláudia, que é a ouvidoria central, ela cuida das 34 unidades, ela exato, maravilhosa, né? E ela, se tiver um problema e ela precisar que a gente vá e atenda o aluno ali, a gente não está sabendo, ela liga mesmo, Liz, olha, vai lá, o aluno está passando isso, me ajuda a você para ir local para a gente dar os primeiros atendimentos. Tá? Ou Liz, já aciona assistente social, psicólogo, ela já movimenta, ela tem contato de todo mundo, ela liga na hora, não importa a hora. E hoje, né, a ouvidoria, você sabe como que era escolhido o ouvidor antes? O ouvidor não ganha nada, né? Não tem nenhum, ninguém. Então, a pessoa assim, o diretor precisa indicar um ouvidor. Ninguém quer ser ouvidor. Aí, como que você chama o ouvidor? Chamava. Não é mais assim. Você precisa me indicar um ouvidor? Você não quer ser, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. O pessoal põe lá que você recebeu a mensagem e pronto. Aí todo mundo ia, não sabia nem o que era
chegou, falou, ó pessoal, não é assim não. O ouvidor tem que fazer isso. Aí agora não é assim, a gente escolhe quem tem perfil de ouvidor, quem tem aquele perfil acolhedor, que sabe as leis, que sabe dar um bom encaminhamento, né? Que numa situação de conflito saiba direcionar as coisas e, sobretudo, tem que dar prioridade. A pessoa, sei lá o que ela faz na instituição. Chegou uma denúncia, é seríssima, é grave, porque tem os graus de denúncia, né? E aí a professora Paula, inclusive, dá aula para os ouvidos, prepara, tem um protocolo hoje. Vou mostrar para vocês bem. Tem muita coisa que eu vou mostrar, não sai daqui, né? Mas vai olhando o cara e tem um monte de coisa lá, mas tem protocolo depois dele. Tudo transparente, tá tudo ali. E aí hoje os ouvidores têm curso, aprendem a lidar com as pessoas e lidar o encaminhamento, né? Então, se tiver uma denúncia gravíssima lá, é para o ouvidor assim chegar e ele sair realmente correndo, de fato, e ir resolver esse problema, e ir acolher. Então, esse ouvidor, quando ele é escolhido nessas condições. Olha, tem que ser uma pessoa proativa, que não vai ficar fazendo vista grossa. A gente fala isso às vezes, né? Assim, que não liga para... Agora eu estou aprendendo anticapacitismo, gente, mas eu vou chegar lá. Né? Então, cada vez que eu falo, nossa, esse daqui, isso é capacitismo. Então, agora a vista grossa fica na dúvida. Que finge que não está acontecendo nada. Né? Então, isso a gente tem. A Lívia, que é a ouvidora aqui, o suplente dela também é o Leandro, ele é muito ativo. No IB, a gente tem o Ermídio, também bem ativo, eles conversam, inclusive, já falam, veio aqui do IB, eu já falei, vou fazer uma manifestação aí, veio do GCE, mas é do IB, vamos conversar, vamos, né? E aí, quando chega a denúncia aqui, aí, gente, aí essa parte é mais morosa, né? Porque assim, tem situações que a gente consegue resolver de pronto, que é uma conversa, que é um ajuste de protocolo, né? Que é um acolhimento, né? Algumas situações, aí a gente tem que montar uma comissão de apuração de fatos. Nenhuma sindicância pode ser, tem uma diferença, comissão de apuração de fatos e sindicância. Nenhuma comissão de sindicância pode ser aberta sem antes passar por uma comissão de apuração de fatos. Tá? Então, essa comissão de apuração de fatos, que tem 30 dias para resolver, tem que ouvir todos os envolvidos, né? Fazer as leitivas, né? E ali ele olha, aí ele vai para o diretor. Essa comissão, diretor, sugere que você abra uma comissão de sindicância pela gravidade. Aí o diretor ele tem o livre-arbítrio de escolher se abre ou não, é a decisão pessoal não, né? Assim, é particular do diretor, de dar encaminhamento para a sindicância ou não. Na maior parte das vezes, a gente liga para a professora Cláudia. Professora Cláudia, a comissão de apuração falou isso, o que a gente faz agora? Porque a gente não sabe lidar com essas coisas também, né? Porque não tem protocolo para todas as coisas, né? Então ela fala, faz assim, na próxima vez faz assim também, tá? Para ter sempre o mesmo tratamento, né? Então a gente está lá com 3 processos de comissão de apuração que envolvem os mesmos elementos. A gente tem que esperar, aí é moroso por quê? Como eram 3 situações diferentes, mas envolvendo o mesmo cenário, vamos dizer assim, a gente precisou esperar até o último processo acontecer, porque não dava para ter tudo junto, para dar o direcionamento. Agora eu já estou marcado aí com a professora Cláudia, ela vai atender a gente, vai ser acho que na quinta-noite, uma reunião, ela, eu, né, e a ouvidora, para ver o que a gente vai fazer. Então, para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, essa morosidade não vai de encontro com a ansiedade da pessoa de resolver, entendeu? E eu me solidarizo a isso também, porque a pessoa quer resolver logo aquela situação, né? De assédio, de importúnio, que as coisas têm essa morosidade. Mas a pessoa vai ser acolhida, isso é fato. Pode ligar lá no Polimestre, vai ser acolhida, se precisar de psicólogo, precisar de um atendimento médico, esse acolhimento, até que se faça todo o processo, ela vai ter. Tá? Então é assim que as
coisas acontecem. Desculpa o seu nome mesmo? Henrich. Oi? Henrich. Henrich. Então, eu quis mostrar essa portaria 68, mas tem outras portarias para explorar aqui também, tá? Perfeito, obrigado. Olha, sabe outra coisa também? Nome social. Às vezes, olha, isso para acontecer na Unesp, pessoal, foi, aconteceu, e depois da realidade? Ó, ainda hoje, né, as pessoas ainda, mas é sério? Tem mesmo? E olha, e atenção, isso é um direito. Então, quando E tem uma portaria disso, uma lei disso. quando eu fui contatar a secretaria, né, a sessão técnica sobre o meu nome social, né, eles explicaram que pelo regimento, documentos internos da Unesp pode constar pelo nome social. Então, uma lista de chamada, uma ata, um documento assim, dentro de Unesp. Agora, se for um certificado, né, se for o certificado da Unesp, vai comprovar que você tem a licenciatura, por exemplo. Aí tem que ter os dois. Mas ainda tem documentos que vêm no nome civil somente, né, o que não deveria acontecer. Como, por exemplo, eu estou fazendo PAADES agora, e aí o professor Guilherme ele não me reconheceu no estágio, né, que estou fazendo com ele, porque o nome não está certo no programa do PAADES. Né? Mesmo que o sistema, o seu nome já seja Natália, ele puxa Sim. o outro? Ele puxa, acho que o nome social vem para o nome secundário, não sei, aí tipo, vai pegar o nome e pega o primeiro, entendeu? E essa questão do nome social apareceu em 2017. Está aqui também no caso. Sim. Mas eu acho que a gente pode dar um andamento, né, para outras questões. Acho que a professora Heloísa é a próxima. Primeiramente também eu queria agradecer muito. Ela é Laura. Tinha lembra de Carolina. Então, você chega desculpa, Professora, eu quero fazer essa pergunta para você. Na verdade, são duas. A primeira é mais voltada à questão da graduação. Porque eu sinto que esse acesso às pessoas à universidade pública é muito dificultado. E, assim, principalmente o acesso à universidade na escola pública. Foi o que eu tive pela minha experiência. Eu só entrei na Unesp porque uma professora minha era da Unesp e ela falou. E, assim, quando eu trabalhei no grupo de ensino, eu trabalhei no interior de Guará. E muita gente lá não sabia que a Unesp era uma universidade pública, lá chama FEG ainda, eles não associavam. E aí eu queria saber, assim, porque não chega. Eu sou da periferia de São Paulo, não chega que a Unesp existe. E assim, as escolas particulares, elas visam assim a Unesp, é a propaganda, né, passou na Unesp. Eu queria saber se tem algum projeto de entrar, principalmente na periferia, né? Porque assim, é onde tem mais gente que não tem acesso, e eu me sinto um pouco mal quando parece assim, tá sobrando vaga, porque parece que culpabiliza essas pessoas. Não, elas nem têm acesso a saber que é uma universidade pública e que elas têm esse direito, sabe? A Unesp não vai onde eu moro. Eu moro assim, perto de Itaquera, lá em São Paulo, não vai. É impossível você ser de lá praticamente. E eu sinto que isso é uma responsabilidade da Unesp de trabalhar, de trazer os cientistas para a favela, para a periferia, sabe? E a outra pergunta é mais focada na pós-graduação, porque assim, na Unesp, na graduação, as cotas elas vão também para socioeconômico. Eu fui bolsista base e você tem que provar que você é pobre, né? E você tem acesso a essa bolsa. Mas aqui no processo daqui não tem o socioeconômico, né? As cotas são para trans, pretos, mas para socioeconômico não. Por que não? Seja que a questão socioeconômica é um fator decisivo para o acesso à educação, né? Uma coisa que eu acho estranha. Na graduação tem, na pós-graduação não, sei, são ações, né? Então, essas duas perguntas, obrigada. Como você chama? Caroline. Caroline, olha, vou começar da última, né? A COP está começando isso, tá? Teve edital, inclusive acho que foi semestre passado, acho que eram 2 vagas para a bolsa para quem tinha vulnerabilidade, né, socioeconômica. Eu sei bem porque a gente tem uma assistente social agora de carreira no campus, tá? A Clésia, ela está na STS. Inclusive, na página da STS, tem o contato dela, ela tem um WhatsApp que ela atende também, dá para agendar com ela na entrevista, ela é bem acessível, tá? E a Clésia fez, inclusive, acho que ela recebeu 6 inscrições de pós-graduandos interessados, né, se inscrever para essa bolsa. E 2 foram contemplados. Ela mandou toda a documentação lá para o UPG, né?
E era uma que aí o próprio professor Mário Sérgio, né, que é quem cuida da COP, já disse que é um início, tá? E logo vai ter mais um dos três. Inclusive, no final de outubro, vai ter a comemoração dos 10 anos da COP. 23 e 24 de outubro, vai ser lá em Bauru. E uma das palestras é essa, é falar sobre as COPs, auxílio socioeconômico para o pós-graduação, tá na agenda. Essa aí, inclusive, a gente teve um caso do nosso programa que conseguiu a bolsa, né? Mas acho que a Carol também faz essa pergunta para o nosso próprio professor, né? O edital daqui, ingresso no programa de realizações afirmativas, aí talvez a Natália possa falar um pouco nessa direção. E também, no edital, foi o segundo ano que aparece, então a gente tem que estudar, né? E essa questão de como que cresce, como disse a Natália. Só para fazer um parênteses, tá, gente, também a Paula. E aí, nesse sentido, a Carol tem razão. A questão socioeconômica não é um item, né, de ações afirmativas no edital de ingresso no programa. Ah, no ingresso. Mas depois que entra, então a gente tem os editais, a gente está sempre atrás. Né? Mas eu só para fazer um adendo, por exemplo, o edital de bolsas, o programa também não contempla socioeconômica. No caso do edital de bolsas, ele só prevê uma pontuação, né, diferente para pessoas que fizeram o ingresso por ações afirmativas, né? Então, atualmente são 5 pontos. Não só o ingresso, se ele se declarar no edital, mesmo não tendo feito o ingresso por ações afirmativas, vai ter que declarar, ele também concorre. Então, só nas ações afirmativas, de fato, está de acordo com o edital de ingresso e, portanto, não contempla o socioeconômico. E a resposta que chegava para nós é: o Unesp não tem verba para ter uma comissão para avaliar documentação sobre socioeconômica. Assistência social. Agora tem a Me desculpe que eu não estou mentindo bem. Não, eu vou correspondendo essa pergunta também para a Carol, desde a comissão. A gente sabe que existe uma necessidade, só que primeiro não tínhamos esse assistente social. Aí agora com o Comitê de Inserção Social, com a Comissão de Ações Afirmativas, são um caminho que pode melhorar, fazer essa permanência. Nós temos falado, precisamos não somente de ingresso, também se precisa permanência, também são bastantes ações que não estão para refugiados, são um campo tão aberto que nós somos, como programa Nota 7, a gente está muito inspirador, mas temos muitas falhas. Ainda estamos sendo excludentes. Então, como resposta, não vai ser perfeito ainda, mas estamos começando. E, com certeza, isso é uma prioridade. Essa é uma prioridade. Outras pessoas que entram na comissão vão colocar isso como pauta prioritária. E é muito melhor saber isso da professora, que tem assistente social. Então, é um trabalho. Você entrar no site da SPS, Instituição Técnica de Saúde, tem contato da Tésia. Tá? E ela marca, inclusive, acho que tem até o WhatsApp dela lá. E no WhatsApp, ali naquele status, tem a agenda para você marcar entrevista com ela, inclusive. Assim, é bem tecnologia, tudo, né? Você já escolhe, já marca por ali mesmo a agenda com ela. E, sobre o primeiro, olha, o que a gente tem percebido, né? A Prograde, assim, existe o fórum de vice-diretores, tá? Então, esse fórum de vice-diretores é a reunião de todos os diretores, né? Que vai falando sobre a dificuldade. Em geral, é isso. A gente reclama o tempo inteiro. São 8 horas de acontece isso comigo também. E comigo também. Então, assim, a gente divide as frustrações, né? As alegrias também. A gente fala, nossa, viu? A gente provocou, que agora tem, né? Então, assim, tem ações que a gente faz lá que a gente também fica feliz. Bom, mas a gente já está falando com a Prograde sobre essas vagas, sobre essa cultura, né, de chegar ao Unesp mesmo, né, em todos os lugares, faz tempo. Tá, ó. Aí, tanto que fizeram, que falaram que 21 a vaga foi pequena por causa da pandemia. Aí 22 também é alguma desculpinha lá. Aí 22 teve edital para que a gente aqui, junto com os coordenadores de curso, fosse para as escolas fazer divulgação, tá? Local, regional e tal. Eles avisaram em março.
a gente falou, beleza, né? Março, abril, abre o vestibular em setembro, em geral, né? As inscrições para o vestibular em setembro. Sabe quando chegou o dinheiro? Na primeira semana de setembro. O que a gente faz? Não dava tempo, aí entra no cofre. Para sair o dinheiro do cofre, tem que fazer uma requisição, usando a fonte daquele dinheiro. Passa para a seção de materiais comprar. Gente, vocês não, demora pelo menos uns 2 meses para coisa no mínimo, tá? Porque a gente deve contas para o Tribunal de Contas e isso é bom, fiscalização do dinheiro público. Então não acho errado, mas as coisas têm que ser planejadas. Se chega esse dinheiro em março, a gente conseguiria fazer, obviamente, chega em abril, vai. Agosto a gente está bombando aí, né? Colocando o pessoal para rodar aí, fazendo divulgação, né? Sentimos isso. Mas teve unidade que não esperou chegar o dinheiro, ela mesmo já fez folder, já fez e aconteceu. Não mudou nada. Não mudou. Não teve nenhum reflexo nisso. Aí, a Prograde, a gente falou, Prograde, não adianta ser edital, não. Primeiro prazo, não, nós vamos fazer o edital antes. Não fez esse ano também, tá? Mas a professora já falou que é meia culpa porque demorou para passar. Que também eles lá, para passar o dinheiro até onde tem que chegar, demora, entendeu? Aí tá. Aí a gente já falou, professora, a gente fala assim com a professora, coitada, né? A professora séria. Não vai adiantar. Essa divulgação caseira não resolve. A gente quer dinheiro para contratar uma empresa. A gente usa uma palavra lá, de marketing, entendeu? Para fazer acontecer essa Unesp aqui, né? E não é assim, Rio Claro, não é Araraquara, oi, escola, vem aqui. A gente fez um baita movimento, portas abertas, dia 11 de agosto. Melhorou? Vai melhorar, porque eles levaram um legalzinho, né? A gente acha que vai ter um impacto legal. Vai ter a Praça da Ciência, né? Em outubro. Mas não, esse modelo caseiro de divulgação não chega lá, na onde você está falando, não chega. Se chegar, não chega nem na mãe dele. Não chega. Não chega. Aí, você abre assim, qualquer lugar que você vai do YouTube, de site, você vê lá, Claretiano, você não ouve? Claretiano bom, não sei outro o que, tudo tá ali. Já fica na sua cabeça. Todo mundo já sabe que curso tem no Claretiano, curso tem não sei o que, né? E as rádios, certo? Então a gente já falou. Aí agora ela falou assim, olha, já falei com a assessoria de imprensa, o ano que vem nós vamos fazer. Vai fazer. Então a gente está esperando, porque a gente falou, a gente tem boa vontade, né, de fazer folder, a gente imprime, leva, conversa com o diretor e faz sacolinha, a gente tem boa vontade de fazer? Tem. Só que é eficiente? É um pouco. Pode resgatar aí um tanto, mas não é suficiente, não vai chegar lá, né? Então, pro ano que vem, a gente está esperando aí, bombar aí a Unesp. E é engraçado porque as pessoas entendem, já ouviram falar de USP e já ouviram falar do Unicamp, Unesp não. E a Unesp tem mais, né? Não é isso esquisito? Né? Você faz assim um trabalho de campo assim, solto, isso aí o pessoal já fez lá da Prograde, já fez, inclusive, vocês não acreditam, mas inclusive tem um pessoal que trabalha lá na reitoria, né, que eles convidaram para uma confraternização. Lá da reitoria. Tem que convidar todo mundo. E foram os familiares. E a própria professora Célia, acho que ela teve esse choque assim, que ela falou, não, vamos movimentar, a gente tem que ter um plano de marketing melhor. Quando ela foi falar com os familiares, nem os familiares de quem trabalhava na Unesp sabia que a Unesp era gratuita. Olha a situação, cara. Então, a pessoa sabia que existe o Unesp. Não, hora que eu tiver o dinheiro, acho que daí eu vou escrever, sabe? Não foi não foi 2. Então, ela falou, não, tem que mudar, né? Choque de realidade, em casa. Eu gostei muito, mas eu não sei se é só questão da divulgação, sabe? Por exemplo, lá em São Paulo tem a da Barra Funda, né? Na Zona Oeste. E eu moro no extremo leste. Eu sinto talvez que falta um diálogo com a própria comunidade da escola, conversar com o diretor, fazer um projeto com a escola, sabe? Trazer para a escola, ir visitar a escola mesmo, os professores lá. Porque não chega. Ali na Barra Funda chega, né? O Instituto de Física chega. Mas lá em Itaquera, Goianás, não chega. Não existe Unesp lá. Vai ter um boom muito grande depois dessa nova lei de extensão universitária, que todos os projetos políticos pedagógicos da Unesp, a partir de 2023, tem 10% do total
de horas do seu curso em extensão universitária. Então agora é obrigatório se fazer extensão universitária, então vai chegar. Porque agora já estão querendo saber, ó, escola, a gente tem que fazer algum projeto. Então, logo vai chegar. Eu acho que esse boom da extensão universitária vai ser um grande diferenciador. Acho que daqui uns 3 anos, 4 anos, a gente vai estar colhendo frutos bem interessantes. Obrigada. Eu ia iniciar agradecendo ambos, né, pelas falas. Natália, por todo o seu envolvimento até aqui, né, aproveitando sua fala de que você a última vez estava aqui, agradecer imensamente seu envolvimento com a temática, com a comissão, né, as contribuições que você trouxe da comissão e do programa nesse sentido, né, todo o seu envolvimento, conhecer mais sobre isso e nos informar, foi assim, fundamental para onde a gente está hoje. Obrigada, pessoalmente. E Elis, obrigada por todas as informações, né? A gente sabe e tem orgulho de pensar que a Unesp, em termos da graduação principalmente, é pioneira nessas questões das ações afirmativas e de ir atrás. Mas assim, eu fico com a impressão, e eu queria ouvir de você um pouco, né? Até por conta das experiências que a gente vai tendo, né? Aqui, a gente também teve uma palestra esse ano, no ano passado, eu acho, que envolvia a questão do assédio e tudo mais. E aí, o que os alunos, a gente tirou daqui? Que muitas vezes a palestra não é o suficiente. Você vai lá, assiste e aí parece que aquele que está precisando não se envolve, né? E a pessoa que vai lá, às vezes, não se sensibiliza, né? Que eu acho que é isso que você tocou num ponto importante, né? A falta de sensibilização interna, né? De alguns docentes, de algumas das pessoas que estão na universidade para o assunto, né? É como se aquilo não chegasse nela, né? Embora chegue, né? Embora chegou, né? E via lei, mas chegou. Aí eu fico pensando, a lei é aquela que fala vai chegar e vai chegar. Tanto que a gente está chegando pessoas, né, que estão tendo acessibilidade à instituição, e aí a instituição tem que se organizar para isso. E aí eu fico pensando, no caso das palestras, eu concordo, né, que muitos docentes, até por conta da nossa formação e dessas leis terem sido tardias, não tivemos formação mesmo nesse sentido. Então, ok, não tivemos formação, isso é uma informação. Só que a questão está aqui, então nós temos que ter essa formação. E eu fico pensando que a palestra não é o suficiente para você falar, você pode fazer uma palestra. Você é responsável por ter uma autoformação. E eu não acho que isso vai tocar os docentes, né, que não tiveram essa formação, justamente por conta da grande quantidade de trabalho que a gente tem dentro da instituição. Né? Então a gente tem uma demanda altíssima e é claro que a gente quer atender. Muitos têm boa vontade e querem, mas não dão conta. E tem aqueles que têm a boa vontade e têm, aí alcançam menos ainda. Né? Aí eu queria saber de você nesse sentido, se cabe, por exemplo, tantos cursos oferecidos pelo CAD, tantas oportunidades e cursos oferecidos aqui, que a gente traz pessoas para cá, o Instituto traz, de todos os docentes terem uma no ano obrigatoriamente, entendeu? Assim como a gente tem que ir lá na sessão de saúde, passar pelo exame obrigatoriamente uma vez por ano, por que eu estou falando isso? Porque a lei diz que a universidade tem que atender, tem que dar se organizar. Eu vi que o Instituto, esse ano, por conta da aluna cega que nós tivemos, se organizou e, perfeitamente, você à frente disso, foi super importante a organização. Porém, essa questão de como se dá a formação em sala de aula, isso ainda é um processo. Só que precisa ter envolvimento. Não adianta a gente falar que a palestra vai resolver. Não vai resolver. A gente precisa se envolver num ponto que eu preciso ter uma formação que eu me envolva de verdade. Não assistir e esperar que a gente vá assistir palestra, eu acho que não resolve. Eu queria saber de você se você acha que isso seria viável. Né? E eu não estou falando de colocar uma coisa a mais na carga do docente, mas de ter, dele saber que isso é importante, dessa conscientização, porque envolve um compromisso da universidade dele como docente, e também está previsto como uma das atividades, de modo que ele vai colocar aquilo como uma prioridade no trabalho dele. Né? Assim como você colocou como vice-diretor, isso estava no teu item principal, eu percebi. Né? Posso só fazer uma parte na fala da Elô, rapidinho? Por exemplo,
questão agora da oficina que a gente vai ter, teve semana passada, amanhã e a semana que vem, de saúde mental, né? Eu acho que isso tinha que ser obrigado, vocês tinham que participar, sabe? Assim, eu não sei de que forma, né? Nesse caso em particular, foram 3 dias, então assim, né? A gente organiza a agenda aí. Exatamente 3, são online, de manhã, exatamente. à tarde. Exatamente, assim, não tem desculpa, né? Avisado com muita antecedência. Então, para as pessoas se organizarem. Então, é só uma parte na fala dela nesse sentido, porque eu acho que essa questão da saúde mental também é uma emergência na universidade. Então, é só uma parte. E aí, inclusive, essa questão da saúde mental foi uma demanda. A gente ouviu de vários docentes: olha, a gente precisa de uma oficina de saúde mental efetiva, que ainda ajuda a gente a fazer isso com protocolo. É assim. 2 docentes. 2 docentes. A gente está esperando que amanhã bombe no online. Já não desanima não. 3 pessoas, psicólogas lá do Unicap fizeram presencialmente. E eu só passo vergonha, né? Que eu embarco lá no Teatro 2. Eu e mais 2 docentes. Nossa Senhora, eu que enfiava minha cara. E você sabe o que a gente fez? A gente ligou chefe por chefe, coordenador por coordenador. Fui falando, olha, isso, entendeu? Então a gente vai trazer para os departamentos um panfletinho lá com os principais contatos. Mas a gente chega lá, mas assim, o caminho seria esse. Tem uma conversa já iniciada, isso já apareceu, de atrelar com algumas avaliações da CPA, que é onde muito é lá, né? O negócio da rocha é no CPA. CPA é a Comissão Permanente de Avaliação, né? Então, talvez, se eles quisessem estar na casa muito tempo, demore para perceber isso, mas pelo menos com quem está no probatório, o pessoal que está chegando e tudo mais, já vai mudando, né? Então, hoje e amanhã está tendo um evento que começou ano passado, esse resgate, chama endoculturação, nome esquisito, mas existe. Até quando eu subi a primeira vez, eu vi o que é. Endoculturação é uma imersão sobre a cultura do lugar lá, né? E aí, nessa fala, teve o ano passado de São José dos Campos, né? Eu participei, esse ano tal deles, eu tive participar. Mas tem todas as falas, inclusive o pessoal do CAAD, inclusive o pessoal da saúde, inclusive a professora Cláudia, que chega lá, arrasa. Você sai de lá e fala, nossa, eu preciso realmente me interessar nisso, porque esse é o caminho. E nessa conversa de culturação é para docentes e novos técnicos administrativos daquele ano, né? E a gente percebeu que está surtindo um pouco de efeito. As pessoas que estão chegando, estão ouvindo essas palestras, esse início, esse acolhimento, está tendo uma mudança. Esse eu acho que é um movimento também legal, de você guardar dias para levar. Eles levaram para o modelo, né? Foi. De ter um dia que vai ter que parar a atividade para fazer isso. E a diretoria faz isso direto. Coordenadores, um workshop vai ter que acontecer. Está todo mundo lá, né? Então, movimentos como esse, e talvez essa questão de ter que fazer um por ano, pelo menos, e apresentar isso no relatório, vai aparecer em breve na CPA. Só que para entrar no CPA, a gente tem que passar no sério, tem que ter, sabe, é um movimento, vai acontecer. Mas é ali, falando sempre, vendo quem passou por alguma situação de necessidade, que viu que precisava mesmo tocar nesse assunto, compartilhando experiências, vai chegar. E você vê, endoculturação tem que ser uma convocação, e aí o pessoal não vai. Esse, inclusive, é o evento que a Andréia e o Guilherme estão participando agora, mas, né, eles são novos. Os nossos são lá. Eu tinha agora comentado com a Natália sobre a sua apresentação, Natália. Muito bom, e todos os dados que você trouxe, a gente são fundamentais para a gente continuar crescendo com as nossas políticas, né, ou a política de ações afirmativas no programa. Você colocou lá um dado, e eu queria saber como que vocês fizeram essa conta, porque eu acho que isso é super importante para a gente avaliar, que o CRISP, que aumentou, né, a oferta de vagas para ações afirmativas do ano passado para isso. E aquele quadro diz que aumentou e aí fala uma porcentagem. Eu quero saber se essa
porcentagem você considera, aí eu acho que não é essa, é a da pós. Se você considera aí a proporção de oferta de vagas, porque a gente também ofertou mais vagas esse ano porque aumentou o número de docentes no programa. Porque isso tem que estar proporcional à oferta de vagas, tá? Não. Porque senão ela camufla, ela camufla. Porque quantas vagas no total a gente tem que ver que foram oferecidas para o edital de 2023 e quantas eram com ações afirmativas. Quantas foram oferecidas no edital desse ano e quantas proporcionalmente para ações, para a gente ter esse dado mais preciso, né? E no seguinte, eu acho que isso fica mais evidente porque você coloca quantas foram oferecidas, né? Essa é a quantidade de vagas do edital. Quantidade total, né? Total de vagas. Tinham 9 para mestrado, que era para concorrências, e eram das 9, mais 5 para ações afirmativas, né? Ou mais. E ali eram 12 e mais 2. Aí no outro, vamos ver, por favor. Aí você vê, no mestrado eram 14 e 11. Volta aqui lá só para a gente comparar. 9 e 5, né? Tinham quase metade, vamos dizer assim, né? E o outro vai. Pode passar o slide? Aumenta, né? Os dois aumentam, né? Mas não é assim como aquele gráfico mostra que parece que aumentou, dobrou, na verdade não dobra. Porque são os dados a impressão que dá quando a gente compara as informações disponíveis no edital, né, que tem disponível a quantidade de docentes oferecendo vagas. Né? O total de vagas não aparece assim, total de vagas oferecidas, aparece por docente no edital, né? E é isso que você falou que era melhor que aparecesse total de vagas oferecidas e total de vagas em ações afirmativas para cada um. Então, pelo que eu entendo, tipo, aparece docente, nome do docente e aparece, tipo, tem vaga ou não tem vaga. A lista que tem lá é dos docentes que vão ter vaga, aí já informa para qual modalidade. Precisava ficar mais claro isso, eu notei aqui quantas são no total e para cada docente. Né? Você falou da IEM e eu prestei atenção nisso, que eu acho que é uma questão que a gente pode pensar junto e pedir isso para a comissão pensar. Nós temos na instrução normativa que fala sobre oferta de vagas, né, essa questão que você trouxe, que o docente ele pode oferecer até 6 vagas na concorrência, e pode ser nos dois casos, ações afirmativas e ampla concorrência, mas para ampla concorrência é no máximo 6. E pode ultrapassar chegando até 10, porque é o que permite a CAP, se for ações afirmativas ou estrangeiro. Mas a gente não tem ainda uma instrução normativa sobre ações afirmativas no programa. E eu acho que é natural que a gente não tenha ainda, porque nós estamos construindo essa política, né? E aí eu fico pensando que se a gente der mais passos a partir das próximas decisões, né, do programa com relação a isso, já é possível que a gente pense numa instrução normativa que vai estar regendo a política de ações afirmativas no programa. Com o que a gente tem agora, eu não acho que a gente conseguiria criar uma instrução normativa que faz dessa política, porque eu concordo que a gente avançou, mas a gente ainda, tendo avançado, a gente ainda está E assim, comparado a outros programas, a CAD elogia a gente, né? A nossa professora Fabiane esteve numa reunião lá que ela se envolve, e ela fala que toda vez o CAD cita o nosso programa por conta das ações que a gente tem. E a gente não está contente com essas ações, para a gente ver como que na Unesp isso ainda está muito devagar, né? Embora lá na própria pós-graduação, eu estou na pró-reitoria, né? Estou participando da Câmara Central e esse assunto vira e mexe aparece, né? Mas, inclusive apoiando, né, os editais que estão aparecendo. Mas a gente está engatinhando. Então, assim, aqui também era para acontecer a conversa, por isso que eu estou comentando e trazendo essa sugestão, dessa possibilidade da comissão pensar, né, quais passos a mais, além daqueles que já estão na carta, né? A carta de vocês traz. Para que a gente possa criar uma instrução normativa de fato que seja de programa. E vocês tiveram uma reunião, né, os discentes, na atividade inaugural desse ano, de inverno, e nós docentes também, né?
E aí tivemos alguns questionamentos que eu acho que talvez fosse o momento, não sei se a Elisa vai ter até as 4 para ficar com nós, mas aí ela pode ficar só porque eu acho que é o momento também da gente trocar isso. O que foi dito na reunião discente sobre a carta da comissão e o que na reunião docente foi colocado de questionamento, dúvida e apontamento, que eu considerei alguns bem importantes para a gente prestar atenção antes de tomar qualquer decisão, né? Não sei se depois os docentes que estavam na reunião já levou para a comissão e a comissão já conversou. Sim, a Andréia e o Guilherme eles comentaram uns pontos que foram falados na reunião docente, né? Então, assim, por exemplo, primeiro, né, por e-mail, por exemplo, o professor Roger tinha comunicado a ideia de você abrir essa mudança de regra para as afirmativas, tanto no estado quanto doutorado, né, em relação à prova ser eliminatória ou não. Faz sentido, né? Isso foi até para a lista, né? Todos Foi. os discentes também. E aí, a Andréia comentou que tem a questão da mudança do regulamento, pela última vez que aconteceu há pouco tempo, né? E aí, fica complicado usar o regulamento novamente, mas assim, pode ser que, como você falou, né, a questão de ser uma instrução normativa não tenha essa influência, esse impacto. Tem que estar no regulamento, sim, de qualquer jeito. Para ter instrução normativa, a instrução tem que estar baseada no regulamento. Não dá para a gente fazer uma instrução que negue que está no regulamento. Mas o que apareceu na reunião com relação a mudar o regulamento é porque na reunião teve a sugestão de que a prova de proficiência tivesse possibilidade para um ano, né, de comprovação de proficiência, não só para ações afirmativas, mas para todos os alunos de novo, como era antes de 2021. E aí que veio esse questionamento. A gente acabou de trocar isso faz 2 anos, então voltar ao que era, nós achamos que era recente demais para a gente poder avaliar e pensar no que a gente está querendo. Agora, com relação, eu pessoalmente, por conta disso que a gente tem feito, existe uma comissão de ações afirmativas que avalia que faz sentido para o grupo que se declara, né, dentro da modalidade de ações afirmativas, que esse grupo tenha 1 ano, justamente por conta dessa política do programa, de pensar que, né, existe uma dificuldade maior por parte desse grupo de ingresso e, portanto, o inglês entra na questão. Mas isso não foi um consenso, né, no final, mas foi uma questão. Na reunião dos alunos ficou mais consenso a questão de você reverter essa regra para tudo. Mas assim, pessoalmente, a proposta que eu defendi, né, era a ideia que assim, não é a gente remover a prova, né, não é a gente a gente melhorar, né, a gente pensar em outra maneira. Existe a questão da proficiência, é obrigatório ter a proficiência, né, mas aí é a questão da viabilidade dessas ideias também, né. Então, acaba que a prova tem essa ideia de você fortalecer a cultura da pessoa que vai entrar após já ter o inglês antes, para depois, na hora de qualificar, não precisar se preocupar se vai perder ou não o projeto. Mas, se em vez de mas a pessoa, por exemplo, que vai fazer um intercâmbio, ela já precisa fazer outra prova, né? Ou uma outra prova, por exemplo, TOEFL. Então acaba ficando duas provas para a mesma coisa, né? Então, se o programa, ao invés de fazer uma prova, fazer um apoio, fazer uma formação, né, talvez, ou alguma outra forma de avaliação, né, uma avaliação oral, né, já que a ideia da pessoa ela conversar, ela interagir em um lugar com segurança, né, eu não sei a possibilidade disso, né, realmente. Até como esse professor Guilherme falou assim, não, isso é uma coisa muito complexa, né, a gente tem a ideia da prova escrita que é o mais fazível, né, mas assim, são ideias também, né? São ideias diferentes. E eu acho que, assim, se for possível ter uma instrução normativa, né, que especifica o caso das ações afirmativas com relação à prova, eu acho que isso faz muito sentido. Né? Como pessoal da comissão, eu acho que isso faz. Esse seria mais um item da instrução normativa, porque ela ia trazer tudo que a gente faz em termos de instrução normativa, desde os editais, entendeu? Eu não sei se a questão da instrução normativa tem um
muda todo o regulamento também, né? Primeiro tem que mudar o regulamento. Que no regulamento diz, o ingresso no programa, obrigatoriamente, tem que ter a proficiência em inglês para ingressar. Isso é eliminatório, não é mais classificatório, que antes era classificatório, no sentido de que ele eliminava a questão da língua, né? Mas aquele que não conseguia podia, depois de um ano, fazer de novo. Agora não, agora ele tem que apresentar no processo seletivo, né? E isso é que tem que ser alterado lá. Aí no regulamento a gente pode alterar desse jeito, que para os casos de ações afirmativas vai ter o período de um ano. Ou voltar ao que era antes. Lá dizia que teria um ano, né? Até um ano para o estudante comprovar a proficiência, que é o que acontecia até 2020. Então, a gente seria uma boa os dois casos, assim, mas eu entendo que pode haver uma tendência, por exemplo, dos discentes, que eu participei da reunião, de defender a ideia de ser uma mudança para todos. Se for mudar, que seja para todos. Entendeu? Então eu fico com esse receio de pensar assim, mas por que abrir exceção? Né? O inglês é difícil, é uma barreira para todo mundo, né? Abrir exceção não abrir exceção. Eu acho que no final a decisão vai ser do conselho, mas como pessoa da comissão das ações afirmativas, faz mais sentido abrir a exceção primeiro para as ações afirmativas. Só que, como pessoa individualmente, eu acho que existem outras ações que o programa poderia fazer para apoiar a formação de inglês dos alunos. Isso a gente seria não uma pode outra medida que não pode ser eliminada. Isso. Agora, tipo, a prova ser obrigatória faz sentido, mas ser eliminatória não faz muito sentido. Entendeu? A Paula No ordem das falas está assim, pessoal. Aí não terminou? Eu volto depois. Marielle, o Henry, eu estou inscrita, a Paula e quem mais? E eu, O Mateus, e a Rosa. Mas dá para passar por isso aí. Alguém mais? Acho que o meu nem vai fazer mais sentido. Eu vou conversar direto com a professora depois. Tá bom, então, Maíra. Primeira, acho que agora já respondo, depois que o professor começou a falar. Mas a primeira questão é sobre a pergunta da Carol ainda. Sobre políticas e ações afirmativas nessa perspectiva socioeconômica. Tem a professora, eu esqueci o nome, que sou horrível para nomes. Não. Não é a Cláudia também, que trabalha com a questão do socioeconômico. Da assistência clínica. Isso. É assistência social. Assistente social, tá. Então, só ela está trabalhando com isso? Ou tem um grupo de pessoas trabalhando com isso? Não, ela, na verdade, faz o processo de estudo, né, o parecer socioeconômico dos discentes. Então, ela é assistente social. Então, assim, ela tem uma demanda. Então, por exemplo, quem estabelece mesmo não é ela. Ela não faz as regras. As regras sobre ter ou não bolsa, por exemplo. Mas, por exemplo, a COP fala, Clésia, a gente está participando de um edital e precisa de um parecer socioeconômico. Aí ela é acionada. Entendeu? Todos os inscritos aí são encaminhados para ela e ela faz o parecer socioeconômico. Então, seria possível abrir um edital ou uma conversa da Comissão de Ações Afirmativas daqui com ela, para abrir o próximo edital, pensando também em questão socioeconômica, e daí esses alunos, esses candidatos ou candidatas, enfim, seriam direcionados a ela para fazer esse parecer? Mas edital não. De bolsa. De bolsa não, de seleção. A gente tem um edital de bolsas que nós classificamos os candidatos que ganham bolsa. E aí, cerca de no máximo 20 candidatos. Ela faria a avaliação? Faria. Não, mas não de bolsas, porque o centro de bolsas é pautado em ações afirmativas anterior. Ou se já tem alguma, se entrou por ações afirmativas ou se autodeclarou. Para não conseguir. Eu estou pensando em políticas de ações afirmativas já no ingresso. Então, sim, também. Essas pessoas que vão estar no ingresso, que se inscrevem por essa política de ações afirmativas,
é possível passarem por essa seleção, só que daí são muito mais. Não vai ser 20 pessoas. Se de ingresso no programa, a gente teve quantos candidatos? Essas são as vagas. Mas é que daí poderia, essas pessoas se inscreveriam para essas vagas, então talvez seria menos até no caso. Tipo, se a pessoa, Não ao sei, ingressar, Maria, ela autodeclarar a questão social e for aprovada, ela já tem uma bolsa, né? É isso que Ou ela passar por essa... Ela tem uma pontuação. Ela pertencer a esse grupo Não, ela de deve ações ser educativas. não é que ela vai ter um favorecimento, é que ela vai precisar a questão socioeconômica na lista das ações afirmativas. Se ela comprovar que ela é uma pessoa que tem vulnerabilidade socioeconômica, aí ela pode, entendeu? O que a gente sempre faz é, a gente faz tem um período em que são deferidas e indeferidas as inscrições, certo? Então, se a pessoa, ela pode ser indeferida por falta de algum documento. Então, a gente poderia colocar nesse período de deferimento e indeferimento, na verdade, indicar se ela entra pelas ações afirmativas ou se ela acaba caindo na concorrência, se a assistência social disser que não, né? Ela avaliar, né, a documentação e disser que ela não está nesse perfil e aí ela cai para a concorrência das ações. Aí, assim, a nossa assistente social, a prioridade dela é a permanência estudantil licente da graduação, tá? Então, assim, só precisa ver o calendário disso, porque ela faz do EB e do STE. O ano passado foram 398 entrevistas, pareceres, né? Então, é um volume gigantesco, é quase 200 do EB e quase 200 do IGCE que passam pela avaliação da assistente social, tá? Então, assim, não dá para colocar mais nesse momento, né, que ela está fazendo parecer no edital de graduação, ela não consegue pegar outras atividades. Mas dependendo do planejamento, desse calendário, ela consegue se organizar. Você não pode bater junto com a graduação, aí não tem jeito. Então, existe uma possibilidade dessa conversa, para talvez pensar então, em seguir esse grupo também nas políticas de ações afirmativas. E aí eu caio na outra questão que a professora estava falando, que a Natália falou, que é a questão do inglês. Na nossa reunião de SEIT, a maioria das pessoas falou que concordava com uma parte e tudo mais, mas também gostariam dessa retirada do eliminatório para todos. E eu entendo um desses motivos, que é a maioria ou uma grande parte das pessoas que, por exemplo, não teve condições de fazer inglês, muitas vezes é por justamente a questão econômica. E é o que justamente não é contemplado nas nossas ações afirmativas. Então, entende que é muito contraditório? E daí a senhora falou, mas faz apenas 2 anos que mudou, vamos voltar. O que isso implica? Muito bem. Implica alguma coisa, tipo nota, sei lá? Não, ou é só dizer que essas essas coisas a coisas gente vão avaliou mudar? na reunião e é pouco para a gente entender se afetou de um jeito muito negativo. Por exemplo, quantos candidatos por ano foram eliminados por conta de não ter entrado por não apresentar? Mas não vai nem se Embora a gente não tenha se candidatar. não se candidato em alguns momentos, né? Não vai nem se candidatar. Mas aqui, o que poderia ser avaliado, eu acho, Rose? Quantidade de candidatos se inscrevendo. A gente pode fazer uma avaliação como essa, né? Quantos candidatos se inscreveram nos últimos 5 ou 10 anos, para ter uma ideia se isso cai na medida em que o programa coloca a prova como eliminatória. Porque aí é uma questão, né? O programa realmente pensar o que está contando mais? É mudar porque assim foi mudado ou realmente atender solicitações e demandas que os próprios alunos e uma sociedade, de uma forma geral, está falando que é necessário, que está sendo evidente, está sendo discutido agora. Eu não sei como foi essa discussão nos anos anteriores, quando foi feita essa mudança, porque eu não estava aqui, eu não sei direito como aconteceu. Mas as falas que a gente viu nas reuniões de SEIT, quando foi comentado isso, era eu não sabia direito como estava acontecendo, eu não estava aqui, isso eu não concordo com isso. E quem está fazendo o programa agora também sou eu, mas eu pensando no futuro eu não concordaria com isso também. Então, acho que às vezes é também pesar o que é uma mudança recente, mas a gente pode avaliar que talvez essa mudança recente também foi boa. Não necessariamente a gente evoluir de uma forma linear. Então, acho que talvez repensar esses pontos
seria interessante. Eu falo isso como aluna individualmente Maré, mas eu também falo isso fazendo parte da representação de 115 anos que vários alunos falaram durante as reuniões quando a gente falou sobre essa questão do inglês obrigatório. É isso mesmo, Esse assunto, gente, ele foi uma pauta de anos, muitos anos. O processo seletivo e as provas do processo seletivo, desde quando a gente é aluna, mais de 20 anos é tópico de discussão direto. Tanto que a gente não está discutindo o processo seletivo, a gente está discutindo ações afirmativas e ele volta para a pauta. A gente está falando sobre ações afirmativas envolvendo o ingresso de pessoas que são das ações afirmativas no programa e o assunto vai para prova, processo seletivo. Então, isso foi uma questão que eu apontei na reunião docente também, porque a reunião docente foi nesse sentido. Eu considero também, eu não estava aqui, eu estava fora do país, quando aconteceu essa discussão sobre a decisão desse clique, mas parece que foi um consenso, porque senão o conselho anterior não tinha votado a favor de mudar essa ideia. É assim, gente, todo ano muda os alunos, mas se todo ano muda os alunos, aí todo ano vai voltar tudo de novo? Não pode ser assim. Aqueles alunos, naquele momento, representavam os alunos, e aquele conselho, naquele momento, representava o conselho. E não é mudar só para atender os alunos, é o que a Luísa falou, mudar assim a cada 2 anos, a cada ano, tem implicações. Primeiro, a gente está aqui, a gente trabalha com pesquisa. Primeiro, a gente tem que fazer um levantamento do que isso impactou para propor uma mudança. Não dá para toda hora o aluno falar, agora a gente não está gostando, vamos mudar. Entra outro grupo, agora a gente não está gostando. Não é que a gente não está gostando. Não foi tomada uma decisão em nada. E agora também, para mudar, também tem que se pautar em alguma coisa. Então, primeiro tem que fazer um levantamento. Eu entendo que ninguém está se negando a mudar, mas tem que ser baseado em algum estudo, em algum levantamento. Não é só discutiu aqui, hoje a gente quer mudar. Daí amanhã discutir de novo, troca de novo o que quer mudar. Mas, professora, eu posso estar enganada, mas em 2020, na ata, né, os alunos não aprovaram isso. Então, a voz dos alunos continua sendo a mesma. Porque em 2020, quando teve que mudou o regulamento, foi bem aqui nesse espaço, a voz dos alunos estavam falando a mesma coisa, não aprova obrigatória. Só que aí vai para o conselho tem voto, e a voz dos alunos não foi escutada. Eu posso estar muito enganada e procurar a ata para ver. Sabe? Mas sim, a voz dos alunos que estávamos aqui nesse mesmo lugar. Concordo, porque até porque os alunos lá vão ter um voto e isso pode acontecer. Uhum. Naquele momento... É só dizer que não é porque mudou os alunos, porque a nossa voz ainda está sendo a mesma. E essa questão, gente, da proficiência é sensível, porque nós estamos num país onde a cultura de aprender outras línguas é ainda, né, uma coisa que vai. A gente fala português, especificamente. Língua, mas não aprende línguas, por exemplo. Nem nos cursos de graduação, você vê o professor fazendo curso, a gente fica lutando por uma língua. Um pouquinho de ordem. Todas as falas são importantes, mas por favor respeitemos um pouquinho a ordem da palavra. Já são as 4 da tarde, também o tempo das pessoas que estão aqui. Então eu vou continuar aqui, vou fazer uma ordem. Pessoas que já falaram, eu vou deixar depois. As pessoas que vão ter falado. Oi, posso só concluir o que eu estava falando e foi... Me ajuda a comissão também, porque a situação se torna difícil. Sim, eu acho que já encerrou com 4 horas, já deu horário da jornada. Então, vou dar prioridade às outras pessoas que estão na lista. Está a professora Paula, está a Henrique, eu não vou falar, o Henrique já tinha falado, mas nessa ordem de ideias, pessoas que não falaram. Professora Paula e Rosy Cássio. Já falei. Eu vou falar bem rápido, eu anotei aqui, só para eles, pontual. Recentemente a gente viu a Unicamp, discutindo a questão da pós-graduação e a questão da educação internacional como algo para todos os programas da Unicamp. Não sei como isso vai ser implementado. Há alguma discussão dessa direção na Unesp? Esse é o primeiro ponto. De ser algo como uma política da Unesp dos programas. Como é que está isso? Está começando. Isso já veio através da COP, né, com aquele tal, aquele imposto, não está vendo. Segundo o professor Maricélio, ele está estudando. Eles estão estudando.
junto com o Leonardo da Carra. Tá. Então vai. Então existe essa uma dúvida, tá? E para a Natália, né, pensando na questão da comissão, uma coisa que apareceu na reunião recente que eu comecei a achar importante para a Cátia, que a Ana lembrou também, é a questão das linhas de pesquisa. Lá vocês falam da questão de ter vagas de ações afirmativas em todas as linhas, tem alguma coisa nessa direção. E aí a questão é que a gente nunca garantiu vaga em linhas de pesquisa, porque independente de ações afirmativas ou não, porque as linhas de pesquisa vão depender dos docentes que têm vaga para oferecer. Então, para a gente pensar numa oferta por linha de pesquisa, a gente teria que pensar toda uma outra política do programa. Então, assim, isso foi uma questão que apareceu bastante força na discussão dos docentes. Então, para vocês da comissão pensarem sobre isso, porque, por exemplo, se a linha de história, se nenhum professor de história tiver vaga disponível, não tem como oferecer nem ampla concorrência, nem ações afirmativas, né? Então, é só para pontuar isso. Então, a gente conversou depois, né, das reuniões, a gente tinha ficado um pouquinho assim também. Acho que acabou que foi uma coisa de texto, né, que passou pelo parecer da comissão, a gente ficou entendendo assim, mas o ponto maior, eu acho, é a questão de ser opcional. O professor pode ofertar ou não ações afirmativas, mas nem todo professor tem vaga sempre. Então, se o professor, nenhum professor já está com os alunos no limite, tem vaga, tem por que oferecer. Mas, caso haja vagas, né, por exemplo, o compromisso com as ações afirmativas é do programa. O compromisso é importante para nós, a gente colocou. Mas, se o professor não concorda, se ele não quer, ele nunca vai aderir. Entendeu? Então, aí a política nunca vai ser completa. Porque o professor pode não oferecer ou não. Então, o ponto, realmente, o texto da carta acaba que não faz muito sentido. Mas a ideia é que essa questão de ser opcional, a gente não dá mais para ser opcional, né? As ações afirmativas. A gente tem uma demanda, né? Que a gente precisa se voltar para aí, que a gente precisa de todo mundo junto. Essa é a questão. Legal. E acho que o ponto que eu queria falar mesmo, assim, primeiro eu acho que aquela referência que você trouxe na sua apresentação, acho que poderia ir para a lista, eu acho que poderia ser disponibilizado na lista. Assim como a sua apresentação do slide, talvez atualizar essa questão da porcentagem com sugestão. Fazer um cartaz desses gráficos. A gente tem um banner. Essa questão, por exemplo, quantos alunos brancos, sabe aquela de brancos que vocês têm? Assim, eu acho que talvez divulgar pelo departamento, assim, né, para convencer algumas pessoas que ainda não estão convencidas, acho que isso é importante. Mas um ponto que eu acho que é crucial, que toca nessa questão do inglês que foi falado aqui, mas não só, é a questão do pré-ingresso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar na questão do pré-ingresso. Porque eu acho que, assim, igual eu ofereci vaga de ações afirmativas no ano passado, tive uma vaga atendida, a outra não, esse ano eu não tive inscrição. Então, assim, não basta a gente oferecer, a gente tem que fazer as pessoas chegarem no programa. Eu acho que esse ponto, acho que assim, mais até do que convencer os professores do programa de que eles têm que, entre aspas, eu acho que a gente fazer as pessoas que querem oferecer vaga, que estão oferecendo vaga, fazer com que as pessoas cheguem para fazer. Eu acho que talvez esse movimento inverso, neste momento, seja mais profícuo do que dar um ponto de fato. Então, era só isso. Eu acho que concordo. Paula, uma coisa na comissão, falando sobre esse pré-ingresso, você está pensando em fazer um curso de extensão, onde nós, como comissão, trabalhamos com a possibilidade de pensar como se escreve um projeto de pesquisa, quais são as linhas de pesquisa. A UFMS ofereceu nos 2 últimos anos. Pode contar comigo. Porque essas seriam as demandas para que não somente você tenha as possibilidades, sino também que eles consigam chegar. Eu acho assim, de repente, que eu falei, de repente, quando a gente tem esse curso, de repente, alguns vídeos que a gente acha que é interessante colocar no Instagram, sabe? Coisas desse sentido. E até pensando na questão das línguas, por exemplo, às vezes a gente tem cursos de inglês
sendo oferecido de graça gratuita, divulgar isso, eu acho Porque nós também somos só 3 professores, uns professores fora. Então, pessoas, a comissão está aberta. Se você vai participar, participe. Não fique só sem participar. Se vai entrar na comissão, é a estar em reunião, é a participar, é a ser parte dessas ideias, porque aqui fica uma pessoa representando. Mas o trabalho que tem por trás disso é bastante. Não só fica aí o nome. Então é importante que nós também, como alunos deste programa, façamos parte também dessas políticas que, sim, nota 7, que bom, a gente está avançando, mas tem coisas bem complicadas, e você, Natália, sabe, né? Então, acho que é isso. Muito, muito obrigada, professora. Muito obrigada, Natália. E continua aí aberto